Aleluia, que Deus maravilhoso. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida essa noite. Algo que pode destravar a sua vida, principalmente no campo do relacionamento com Deus. Muitas vezes nós não sabemos como nos relacionar com Deus. E nos achegamos diante do Senhor de maneira errada, com o coração errado, não entendendo o que o Senhor pensa a nosso respeito, o que realmente somos no Senhor. Quero pedir para que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Deixe a sua Bíblia aberta nesse livro. Eu quero fazer uma introdução acerca do que nós vamos falar. Glória a Deus, que Deus maravilhoso. Não me canso de dizer isso, irmão, porque eu me sinto muito amado. Quantos se sentem amados? Amém? Você pode ter a certeza do amor de Deus na sua vida. A prova é que Jesus veio morrer por mim e por você. Não há amor maior que esse. Eu quero ministrar um pouquinho sobre a função da lei. Nós temos falado muito acerca do Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, que é a sua graça, que é baseado na sua graça. A pessoa de Jesus é a graça é uma pessoa, não é apenas uma mera palavra, um mero ensino, uma mera doutrina. A graça é uma pessoa e a graça é Cristo. E eu quero que você nessa noite, que o Espírito Santo leve cativo o seu pensamento, que o seu coração esteja realmente quebrantado na presença do Senhor nessa noite, que nada possa distrair a sua mente da palavra de Deus, para que você possa receber essa palavra como vida, e essa palavra gerar fruto em você. Porque se tem uma coisa que eu creio, é que a palavra de Deus não volta vazia, porque a Bíblia diz que as palavras do Senhor são espírito e vida. Então, se elas são espírito e vida, quando ela é semeada, ela produz vida, ela produz fruto, ela produz transformação. Então, a minha oração é que o Espírito de Deus revele a você a palavra, e eu quero que você tente prestar atenção, não permita que nada te distraia, porque algo que eu tenho para falar para você nessa noite é algo muito importante, algo que vai fazer você entender melhor acerca da obra de Cristo. Porque quando nós entendemos a lei, qual é a finalidade da lei? Qual foi o propósito em Deus ter dado a lei ao homem? Nós compreenderemos melhor a obra de Cristo na sua totalidade. Nós sabemos que Deus é onisciente. Quantos concordam comigo? Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que antes que as palavras cheguem à nossa boca, Ele já sabe, já conhece. A Bíblia diz que Ele sonda a mente e o coração. Ele conhece a intenção do Espírito. Querido, Deus te conhece no seu interior. Deus conhece a sua mente. Deus sabe o que você está pensando agora. Então a nossa condição diante de Deus já é conhecida dEle. Deus nos conhece. Mas será que nós conhecemos a nossa condição diante de Deus? Será que nós sabemos quem realmente somos diante de Deus? Essa é uma pergunta importante para fazermos, para que possamos compreender qual é a finalidade e o objetivo de Deus ter dado a lei.
Olha o que diz no texto, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10. Vai dizer o seguinte: que nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então o apóstolo Paulo, instruindo o seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, o seu chamamento, o nosso chamamento, a nossa vocação, não foi segundo as nossas obras, mas foi segundo o propósito e determinação de Deus, segundo a sua graça, que nos foi dada antes dos tempos eternos. Então nós precisamos compreender algo. Apesar de Deus ter dado a lei, a antiga aliança é a lei, amém? A lei não é o propósito original de Deus. Nós precisamos compreender isso. E o que é a lei? Pergunta para a pessoa do lado se ela sabe o que é a lei. Querido, a lei é a exigência de Deus para que o homem trabalhe para ele. O princípio e a questão da lei não está relacionado simplesmente a um conjunto de regras, mandamentos, preceitos, estatutos que o Senhor estabeleceu e deu a Moisés no Monte Sinai. Mas o princípio ligado à lei é que Deus exige, faz exigências ao homem, para que o homem o sirva, para que o homem trabalhe para ele. Então a lei vai fazer exigências ao homem. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, todo teu entendimento, enfim. Nós já começamos o primeiro mandamento dizendo: do homem é exigido amar. O homem precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Então a lei é a exigência do homem, a exigência de Deus, para que o homem trabalhe por ele. E a graça é o contrário disso. O que é a graça? A graça é Deus trabalhando em favor do homem. A graça não é Deus exigindo do homem, mas é Deus fazendo pelo homem e entregando ao homem de maneira gratuita. Pode dizer um glória a Deus por isso? Então a lei é isso. E devemos nos perguntar: pastor, se a lei é a exigência de Deus para que o homem trabalhe para ele, para que foi dada a lei? Sendo que nós lemos aqui que o propósito original de Deus, antes dos tempos dos séculos, antes dos tempos eternos, é a sua graça. Vocês concordam comigo? Nós acabamos de ler que Ele nos chamou. A Bíblia vai dizer em Efésios 1:4 que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você foi eleito, chamado por Deus, vocacionado por Deus antes mesmo do mundo ser mundo. Antes de Deus ter fundado o mundo, você já foi chamado e eleito por Ele. Glória a Deus por isso. E essa eleição e esse chamamento foi segundo a graça e não segundo a lei. Então o propósito original de Deus não é a lei, sim a graça. Mas a lei veio ao mundo. Deus precisou introduzir a lei. E a lei veio para atender uma necessidade urgente que havia. A lei é transitória e temporária, mas ela veio com um fim, com um objetivo, de atender uma necessidade que havia naquele momento. Para que foi dada a lei? Abre comigo em Gálatas, capítulo 3, volta aí um pouquinho sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19.
diz assim o texto: logo, para que é a lei? O apóstolo Paulo vai responder a finalidade da lei. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então a lei veio com uma finalidade, e ela foi ordenada por causa das transgressões do homem. A lei serviu, aqui o próprio texto mais embaixo, se você quiser ler em casa depois, você vai perceber que o propósito da lei é nos conduzir a Cristo, para que possamos receber as promessas. Então, para que foi dada a lei? O apóstolo Paulo vai dizer, foi ordenada por causa das transgressões. Se não houvesse pecado e transgressões, não havia necessidade de lei, mas a lei foi dada, ordenada, porque o homem pecou e o homem precisava de lei. Olha o que diz Romanos 3, volta aí a mais alguns livros. Romanos 3, o próprio apóstolo Paulo vai reafirmar o que ele diz em Gálatas. Quem achou, diga eu achei. Vamos ler. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, no primeiro nós lemos que a lei foi ordenada por causa das transgressões, e agora nós lemos que o propósito da lei é que faça com que todo homem seja condenável diante de Deus. Como assim? Porque a lei encerrou todos nós debaixo de condenação. Por quê? Porque pecamos. E através da lei nós conhecemos que pecamos. Querido, você só conhece que é pecador e que pecou porque há lei. Porque através da lei vem o conhecimento do pecado. Então esse é o propósito e a finalidade da lei. A lei veio trazer conhecimento do pecado ao homem. Veio trazer consciência de pecado ao homem. Porque enquanto não havia lei, mesmo o homem pecando, o pecado já havia no mundo. O pecado entrou no mundo por Adão, amém? Mas não havia lei, então o homem, mesmo pecando, não tinha consciência de quem ele era. Não tinha consciência do pecado. Porque não existia lei. Então a lei veio com esse propósito, de nos encerrar debaixo de condenação. Por quê? Porque a lei prova que o homem pecou. E se o homem pecou, é justo o Senhor o condenar. O salário do pecado é a morte. Então todo aquele que peca, o seu salário e o seu merecimento é a morte. Então a lei vem mostrar ao homem que ele é pecador, que ele tem uma natureza pecaminosa, e que diante de Deus, nunca ele pode querer dizer que é justo. Agora o Senhor já sabia disso, mas nós mesmos não conhecíamos a nós. Então a lei veio trazer conhecimento de quem realmente nós somos, a nós mesmos. Passamos a nos conhecer depois da lei. Vocês concordam comigo? Olha o que diz Romanos 4,15. Porque a lei opera a ira. O julgamento, a ira de Deus, só vai operar por causa da lei. Deus precisava julgar o homem. Por isso Deus deu a lei, para que o homem tivesse consciência do seu pecado,
para que o homem tivesse conhecimento de que transgrediu um mandamento, uma ordem do Senhor, para que o homem conhecesse a vontade do Senhor e conhecesse também que ele é incapaz de cumprir a vontade de Deus. Querido, não há ninguém que consiga cumprir a lei de Deus. Não há ninguém, não há um homem na face da terra que consiga cumprir a vontade de Deus por si mesmo, por sua própria justiça, baseado na sua justiça, baseado no seu esforço. Por isso que a Bíblia vai dizer no próprio livro de Romanos: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos pecaram, e destituídos estão da glória, porque o pecado faz separação. Então a lei veio provar ao homem que ele era pecador, a lei veio trazer conhecimento do pecado ao homem. Olha o que diz Romanos 5,13, eu estou provando esse argumento, amém? Quantos estão me entendendo? Digo amém. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O pecado não é imputado não havendo lei. Onde não há lei, não há também transgressão. Eu citei um exemplo hoje de manhã. Eu vou citar um outro exemplo, para que você entenda melhor. Quantos aqui dirigem? No Brasil, na nossa cidade, não usar cinto de segurança é pecado. Por quê, pastor? Porque existe uma lei que nós temos que usar o cinto de segurança. Se não usamos o cinto de segurança, nós é passivo de multa, sim ou não? Nós recebemos multa. E dependendo da quantidade de multa que você recebe, você pode ter até a sua carteira cassada. Agora, nós só sabemos que não usar o cinto de segurança é errado porque existe uma lei que nos obriga a usar o cinto de segurança. Agora, se não há lei dizendo que não é preciso usar o cinto de segurança, nós nos sentiríamos condenados por isso e acusados? Não sentiríamos, e nem saberíamos. Agora, o propósito do cinto de segurança é te dar uma multa, se você não usar? Não, é para preservação da vida. Estão me entendendo? Mas precisou vir como lei, para que nós pudéssemos saber que não usar o cinto de segurança é errado, é uma transgressão. Então a lei traz conhecimento a nós do que é errado e do que é certo. Você pode ir ao Paraguai, quantos aqui já foram ao Paraguai? Querido, lá você vai perceber que todo mundo que anda de moto lá anda sem capacete. Por quê? Porque não há lei. A lei lá não obriga a usar capacete. Então, se eu for lá, eu posso dirigir sem capacete e dirigir tranquilo. Por quê? Porque não há lei. Então, não havendo lei, não há transgressão. Se há lei dizendo que eu não posso, há transgressão. E através da lei, nós conhecemos que pecamos contra Deus. E que diante dele, nós somos condenáveis. Condenados. Que merecemos a morte. A lei veio trazer ao homem o conhecimento do pecado. Deus pôs a lei para descobrir se o homem é correto ou não, se é capaz de cumprir ou não. Deus pôs o peso da lei para ver se o homem conseguiria levantá-lo. Então a lei, ela veio como um termômetro. Para que serve o termômetro? Medir a febre. Amém? Você concorda comigo? Tem gente que usa o termômetro para outra coisa, pode ser, mas a finalidade, a funcionalidade do termômetro é medir a temperatura, aferir a febre, conferir a febre. A lei funciona como um termômetro. Como assim? Eu posso chegar à pastora Lourdinha e dizer: pastora, a sua aparência é febril, você está com febre. E mesmo eu dizendo que ela está com febre, olhando para ela, ela pode não acreditar. O que eu tenho que fazer para provar a ela que ela está com febre?
termômetro. Quando ela coloca o termômetro e o termômetro acusa a febre, ela vai acreditar que ela está com febre. Querido, o homem, através de Adão, recebeu a sua natureza pecaminosa, pecador, mas o homem só vai descobrir que é pecador, que é pecaminoso, que é fraco, inútil, miserável, quando a lei vem e mostra para ele que ele é pecador. Se a lei não mostrasse ao homem o pecado, o homem não reconheceria e não teria necessidade de um Salvador. Por quê? Porque Deus sabe que nós não somos justos e nem bons, mas nós pensamos que somos. Porque nós sempre baseamos a nossa justiça em relação ao outro. Se eu não mato, se eu não roubo, se eu pago minhas contas, eu sou bom. Olha lá, ele faz um monte de coisa errada, eu não faço isso, então eu sou bom. Então a lei veio com esse propósito, fazer o homem conhecedor de si mesmo, e mostrar ao homem que ele necessita de Cristo, de um Salvador, porque através da lei, o homem conheceu a sua natureza, de que ele não consegue fazer a vontade de Deus, de que ele não consegue andar nos caminhos do Senhor, e de que ele necessita de um Salvador, porque senão é inferno. O que merecemos é inferno. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Você percebe que quando nós vamos ministrar alguém lá fora, que está enredado pelas coisas desse mundo, envolvido com o pecado, enquanto você não ministra a palavra de Deus e a vontade de Deus a ele, ele acha que ele está vivendo uma vida normal. Sim ou não? Ele não reconhece que necessita de Cristo. Ele não reconhece que necessita de um Salvador. Aliás, muitos até dizem que precisam, mas nas suas atitudes é como se não precisassem de Cristo. Mas quando a palavra de Deus vem, quando nós conhecemos a vontade do Senhor, e a lei veio nos mostrar quem somos, o homem reconhece que o que está sobre ele é condenação, mas que ele precisa de um Salvador, que ele precisa de Cristo, senão ele está perdido. Então a lei veio com essa finalidade. Olha o que diz Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei trouxe conhecimento do erro, a lei trouxe o conhecimento do pecado. O objetivo e a finalidade da lei é trazer ao homem o conhecimento do pecado. E quando o homem passou a conhecer a lei, ele percebeu o quão pecaminoso ele é. E a lei fez abundar o pecado. Porque cada vez que conhecemos mais da lei, mais conhecemos dos nossos erros. E temos mais consciência de pecado. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Abre comigo mais um livro aí, Romanos 7. Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? O que vocês acham? A lei é pecado? Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a sorte de concupiscência. Porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, o que a lei fez? A lei despertou no homem toda a sorte de desejos incontroláveis que o homem já tinha dentro de si.
Então, querido, a lei, entenda isso, a lei não dá oportunidade para o homem transgredir. A lei só expõe o que o homem já ia fazer, já tinha intenção de fazer. A lei só expõe o homem. Então, quando não há lei, nós pecaríamos da mesma forma. A lei veio expor o nosso pecado. A lei não veio mostrar nada mais do que nós já não éramos, e já não tínhamos feito. Ela veio só expor, ela veio só mostrar que nós pecaríamos. Então o objetivo da lei não é fazer o homem parar de pecar, porque não há um homem sequer na face da terra que consiga parar de pecar tentando cumprir a lei. Por quê, pastor? Porque se pela lei vem o conhecimento do pecado, segundo a Bíblia, o que nós estamos lendo, a lei dá força ao pecado. 1 Coríntios 15, 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porque a lei mostra ao homem que ele é pecador, e não consegue por si só se justificar. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, porque eu não conheceria a concupiscência. O que quer dizer concupiscência? Se você quiser anotar, é desejos incontroláveis. É isso que quer dizer essa palavra. E ele vai dizer, eu não conheceria o meu desejo incontrolável para o pecado, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. A partir do momento que Paulo percebeu que cobiçar era um pecado e transgredia a lei de Deus, ele percebeu na sua vida a cobiça. O quão ele era cobiçador. Funciona assim. Quando você percebe que tal coisa é errado, eu citei hoje aqui de manhã. Quantos já se pegaram contando meias verdades? Não existe meia verdade, é mentira. Mas acrescentando algo, aumentando algo na história, aumentando os números, né? Quantos já se pegaram assim? E enquanto alguém não te repreendeu, ou enquanto você não leu na palavra, que o pai da mentira é o diabo, e que seja o seu sim, sim, não, não, o seu falar, você continuava fazendo, mesmo sendo um pecado, mas não tinha muito consciência disso, a sua consciência não te acusava disso. Mas a partir do momento, querido, que você leu, que você passou a conhecer, que isso é errado, você percebeu quantas vezes você mentiu? Pastor, aí eu parei de mentir. Parou nada, você só percebeu o quão mentiroso você é. Porque tudo que você vai falar agora, você vai perceber que tem mentira. Tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa que você escondeu. Tem alguma coisa que não era bem assim. É ou não é verdade? Então isso despertou em você ainda mais o pecado. Mostrou a você o quão pecador você é. Quão miserável. E o quanto nós, eu e você, necessitamos de Cristo. Então a lei teve esse propósito de nos conduzir ao Salvador. Querido, se não houvesse lei, acredite, você não reconheceria que havia necessidade de Cristo. Porque nós só recebemos Cristo quando nós reconhecemos que não merecemos, que somos condenados, que merecemos a morte. Aí nós podemos receber Jesus. Por quê? Porque nós só recebemos Cristo pela graça. Não podemos receber Cristo baseado na nossa performance, na nossa justiça, no que fazemos ou deixamos de fazer. Pastor, eu sou uma pessoa boa, eu posso ter Cristo. Não, você não pode ter Cristo. E a lei veio mostrar isso a você. Você só recebe Cristo reconhecendo que você tem necessidade de um Salvador, porque sobre você está a morte e a condenação. Você está perdido sem Cristo. Essa é a condição para receber Jesus.
Como é que nós somos salvos? Pela fé, crendo que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Agora, uma pessoa que se acha boa, que se acha justa, você acha que ela reconhece que necessita de um Salvador? Não reconhece. Então a lei veio com esse propósito. Querido, Deus encerrou todas as coisas debaixo da lei, para que pudesse ministrar a graça a todos, dispensar. A vontade de Deus para nós é dispensar a sua graça, para que nós possamos experimentar da sua glória, da sua vida, e andarmos com Cristo por toda a eternidade. O plano original de Deus é a sua graça. A lei é transitória e temporária, mas ela é importante e imprescindível. E o seu propósito é fazer com que o homem reconheça o seu pecado e que ele necessita de um Salvador. Porque sem lei está morto o pecado. Amém? A lei, um outro aspecto da lei. A antiga aliança, baseada na lei, ela, quando Deus deu a lei a Moisés, amém? A lei foi dada a Moisés pela mão de um anjo, nós lemos aqui. Então ela trouxe, porque a antiga aliança é baseada na lei, e a lei traz responsabilidades, tanto para Deus, quanto para o homem. Então, a antiga aliança, ela determinava as responsabilidades de Deus para com o homem, e as responsabilidades do homem para com Deus. Assim como é num contrato. Quando nós vamos fazer um contrato, de qualquer coisa, ambas as partes precisam assumir o compromisso de cumprir com o contrato. Quando uma das partes falha na sua responsabilidade em cumprir a sua parte, a outra parte do contrato está isenta também. A outra pessoa do contrato está isento das suas responsabilidades. Vocês concordam, sim ou não? Assim era a antiga aliança. Por isso que Deus falou: eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a bênção, escolha, pois, a vida. Porque se você escolher o caminho de morte, maldição virá sobre vós. Então a lei trazia a responsabilidade do homem para com Deus, e a responsabilidade de Deus para com o homem. Se o homem falhasse na sua responsabilidade para com Deus, Deus estava isento da sua responsabilidade para com o homem. E toda vez que o homem pecava contra Deus, o homem atraía sobre si juízo e maldição. Sim ou não? Por quê? Porque o homem, para ser abençoado na antiga aliança, ele precisava obedecer. Se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra estava vinculado a obedecer a Deus. Porque esse é o contrato, e essa é a antiga aliança baseada na lei. O homem falha, Deus não precisa abençoá-lo mais, Deus está isento da sua responsabilidade, porque o homem falhou. Se uma das partes falha no contrato, a outra parte está isenta. E toda a questão fracassa, porque um falhou. E não havia possibilidade do homem cumprir. O homem falha o tempo todo, querido. Por isso que sobre o homem foi atraído maldição. Mas na nova aliança não é assim. Porque a nova aliança, Deus firma a nova aliança consigo mesmo, e não mais com o homem. E glória a Deus, porque o nosso Deus não muda e não falha, e a aliança que Ele fez em Cristo está baseada nele mesmo. Não está baseada mais na responsabilidade do homem, e sim na responsabilidade do próprio Deus. E nós podemos agora descansar, porque na nova aliança, mesmo que falhamos, mesmo que não cumprimos, mesmo que não andamos no caminho, o Senhor permanece fiel em cumprir a sua aliança, porque não tem mais a questão do homem, e sim somente Ele. Aleluia.
Porque a nova aliança é baseada na sua graça e no seu amor. A nova aliança é superior à antiga aliança e superior à lei. Por isso que a lei, conforme Gálatas, nos serviu de tutor. O que é um tutor? Pergunta para a pessoa do lado se ela sabe. Alguém aqui já teve um tutor sobre a sua vida? Tutor é o mesmo que cuidador. É aquele que cuida da criança enquanto ela não consegue ser responsável por si, não consegue decidir por si. Então o tutor conduz a criança para que ela possa chegar no seu objetivo e no seu propósito. Amém? Mas o tutor não é o destino final da criança. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que a criança amadurece, ela começa a ser responsável e começa a ter a capacidade de tomar as suas decisões. Não há necessidade de mais um tutor. Então a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, que é o nosso propósito final, Jesus. Então agora não há mais necessidade de um tutor, porque nós recebemos a Cristo. Nós crescemos e amadurecemos. A lei serviu temporária, a lei é temporária. E a partir do momento que recebemos a Cristo, não temos mais necessidade da lei, porque agora nós crescemos e amadurecemos. Quem está aí, diga amém. E aí você vai entender por que muitos estão no nível raso de relação. Escute o que eu tenho para te dizer agora. Porque muitos estão vivendo um nível raso de relacionamento com Deus. Porque muitos de nós não conseguimos desfrutar da vida abundante de Deus. Porque muitos de nós andamos inconstantes. Porque nós baseamos o nosso relacionamento com Deus na nossa justiça e na lei. Baseamos a nossa vida com Deus na lei, na própria justiça. E nenhum homem consegue se relacionar com Cristo, querido, baseado no seu esforço, nos seus méritos, no que Ele faz. Nenhum homem. Por isso que o Senhor Jesus, em Gálatas 3,13, vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque a palavra de Deus vai dizer que o ministério, que a lei é o ministério da morte e da condenação, e que a graça é o ministério da vida e da justiça. Querido, como que você tem se relacionado com Deus? Baseado na lei, na sua performance, nas suas responsabilidades, ou baseado na sua graça e no seu amor? Pastor, então quer dizer que na graça e no amor não tem responsabilidades? Não tem. Eu vou te dar um exemplo para que você possa entender melhor. Quantos aqui casaram por medo? Ninguém? Ninguém casou por medo? Casar por medo é o correto? Não é o correto. Porque um casamento, para ser bem sucedido, ele tem que ser baseado no amor e na paixão. E não no medo. Tem muitas pessoas se relacionando com Cristo, e quando nós lemos a Bíblia, a analogia que Cristo faz do relacionamento com a sua igreja é um casamento. Sim ou não? Tem muita gente ainda se relacionando com Cristo baseado no medo. Se você não fizer, Cristo vai te amaldiçoar. Se você não fizer, você vai perder. Se você não fizer, estão me entendendo? E ainda está num nível raso de relacionamento com Deus.
Porque Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, baseado no seu amor e na sua graça. E quando o relacionamento é baseado no amor e na graça, nós entendemos que mesmo tendo as responsabilidades, nós cumprimos elas baseadas no amor e na graça. E o amor e a graça faz com que nós temos capacidade de abrir mão do nosso direito, da nossa própria vontade, do nosso próprio interesse, por amor. Ninguém, querido, você pode se relacionar pelo medo. Se eu não fizer, vai deixar de me amar. Se eu não cumprir a minha responsabilidade, eu não vou receber. Só que vai chegar um momento, querido, que isso vai se tornar um fardo. Você vai se desgastar e com certeza o relacionamento vai se desfazer. Porque ninguém consegue carregar esse fardo. Imagina você se relacionar com uma pessoa todos os dias, dormir com ela, e o relacionamento ser baseado no medo. No medo da pessoa te deixar. Medo da pessoa não querer você mais. Medo de não casar depois. Não. Nós não podemos basear o nosso relacionamento no medo. Um casamento tem que ser baseado no amor e na graça. E dentro do casamento existem coisas que fazemos que não é a nossa vontade. Sim ou não? Claro que tem. Eu estou casado há 6 anos. Vocês acreditam que eu faço coisas que eu não quero fazer? Um monte. Eu vou falar uma das coisas que eu não... Se possível fosse quebrar todas as louças, para não ter louça em cima da pia, eu quebrava, querido. E olha que eu nem lavo, hein? Eu lavo lá uma vez, cada 15 dias. Mas por que eu lavo? Porque eu quero agradar a minha esposa. Porque eu a amo. Mas eu não gosto de lavar louça. Mas eu faço. Porque o meu relacionamento está baseado no amor e na graça. E quando ela falha comigo, eu não vou deixá-la. Porque o meu relacionamento não está baseado no que ela faz ou deixa de fazer, mas está baseado no amor e na graça. E o amor e a graça me faz cumprir responsabilidades sem peso, sem fardo, e me faz viver um relacionamento saudável, gostoso. Querido, já estou morrendo de saudade de voltar para casa. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. A mãe sabe aqui que eu não deixo a Nath por nada. E nem ela. Por quê? Porque ainda que haja responsabilidade, e eu e a Nath, querido, nós discutimos sim. Ah, os pastores têm problema no seu casamento? Claro que eu tenho. Você acha que não? Rapaz, eu sou duro de lida. Eu sou ruim, cara. Eu sou duro de lida. Tenho dificuldades, discuto sim com a minha esposa, mas o nosso relacionamento não está baseado nisso. Nós superamos todas estas coisas, porque o nosso relacionamento está num nível superior, e não em regras, compromissos e cobranças, porque quem vive se relacionando na base de cobrança, não consegue, porque se torna um fardo. Eu vou dar um exemplo melhor. Você sabe que Deus te chamou para cumprir a obra dele, sim ou não? Você sabe que entrará no reino do céu somente aquele que faz a vontade do Senhor. E que se nós não fizermos a obra de Deus e a vontade dele, não andarmos nos caminhos do Senhor, nós não reinaremos com Cristo. O Senhor Jesus está à porta. Jesus breve voltará, querido. Sim ou não? E Ele nos chama para a sua obra, para o seu serviço. Agora, você pode servir a Deus com medo de não reinar no milênio, ou você pode servir a Ele baseado no amor que Ele te deu, no amor, na graça. Estão me entendendo? Tem pessoas fazendo a obra por medo. Eu estou te explicando, te ensinando e ministrando a você um relacionamento superior que o Senhor Jesus veio conquistar na cruz do Calvário para nós, para que não nos relacionemos com Ele baseado no medo, mas no seu amor, na sua vontade,
na sua graça, que me faz cumprir todas as responsabilidades. Aliás, Jesus deixou ainda um pouco mais difícil. Mas agora nós temos o Espírito Santo que nos conduz à vida, e pelo Espírito nós conseguimos obedecer os princípios. Não temos mais necessidade de regras, de lei, não temos mais necessidade disso, porque agora nós estamos em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo da promessa, e o Espírito Santo da promessa nos conduz em vitória como filhos amados e nos faz manifestar o fruto do Espírito. Não precisa ter uma lei dizendo a você que você não pode matar. Não precisa ter uma lei dizendo a você que você tem que amar o seu próximo. Por quê, pastor? Porque você está num nível de relacionamento superior. E se o Espírito Santo de Deus habita em você, ele te conduz a amar o seu próximo. Porque agora ele te devolveu aos princípios, ao plano original de Deus, que é a sua graça. E a graça é o poder de Deus que nos capacita a viver uma vida no Espírito. Aleluia! Quantos querem viver uma vida no Espírito? Quantos querem desfrutar da vida de Deus num relacionamento superior com Ele? É isso que Deus tem para você, querido. Você tem que sair daqui desejoso dessa vida com Deus, desejoso de mudar de nível. Por quê? Porque Deus, o Senhor Jesus, nos libertou da maldição da lei. Abre em Gálatas, nós vamos ler o último texto. Quero pedir para o pessoal do louvor, já pode subir. Gálatas 2, versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Diga, eu estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele está dizendo que se tornamos a edificar aquilo que destruímos, o que foi destruído, o que o Senhor Jesus, Ele veio nos libertar da lei, Ele veio nos tirar da maldição da lei. Estávamos debaixo da lei, encerrados debaixo do pecado, Ele veio nos tirar. Agora, se você novamente quer se relacionar com Ele baseado nisso, a Bíblia diz que você constitui a você mesmo um transgressor. E olha o que diz o versículo 10 do capítulo 3. Todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Todos aqueles que querem se relacionar com Cristo, baseado na lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Se considere morto para a lei, porque só se considerando morto para a lei, você está vivo para Deus, para viver as promessas, para receber as promessas assim como Abraão recebeu Cristo, o descendente, aonde todas as nações da terra seriam benditas. Isso inclui eu e você. O Senhor nos chama para um nível de relacionamento superior. Amém?
Amém? Se coloque de pé. Eu citei hoje de manhã, eu falei, queridos, você não deve trazer os dízimos com medo do devorador entrar na sua casa, porque Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós ainda pecadores. Então, se você está trazendo dízimo com medo do devorador entrar na sua casa e consumir o fruto do seu trabalho, você está se relacionando de maneira errada com Deus, porque o Senhor Jesus te livrou dessa maldição. E agora eu trago o dízimo porque Ele é provedor na minha vida, em sinal de gratidão pelo amor que Ele tem me amado. Eu sou fiel e eu assumo essa responsabilidade, esse compromisso com a obra, de trazer o dízimo, a primícia e as ofertas, porque eu o amo e reconheço tudo que Ele tem feito na minha vida. Estão me entendendo? Então eu não preciso trazer o dízimo, não, você precisa trazer o dízimo. Eu só estou te ensinando um nível de relacionamento superior, não baseado mais no medo, mas baseado no amor e na graça. E quando você se relaciona com Ele nisso, no amor e na graça, creia, você está apto para receber todas as bênçãos e começar a reinar em vida e desfrutar de toda sorte de bênção, as quais o Senhor Jesus já nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo. Não tem mais condenação, não tem mais acusação. Eu posso voltar para os braços do Pai, eu posso me achegar ao trono da graça, saber que Ele me aceita. Eu posso me achegar sabendo que o anel de autoridade, as sandálias está preparada, porque o meu Pai me ama. E esse relacionamento faz você assumir e cumprir as responsabilidades sem fardo, sem peso, mas com alegria, desfrutando da glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Enquanto o louvor ministra aqui uma canção, comece a trazer a sua mente, a memória. Comece a pensar como você tem se relacionado com Deus. O seu relacionamento com Jesus está baseado no quê? Está baseado no que você faz ou deixa de fazer? Está baseado na lei, na sua performance, em mandamentos, em regras, em cobranças? Comece a pensar como que você tem vivido, angustiado, tem sido pesado ser cristão, tem sido um fardo ser cristão. Comece a pedir para que o Espírito Santo venha e te conduza à graça, fazer com que você entenda e te leve a esse nível maior de relacionamento. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Teus braços é o meu descanso, e teus braços é o meu descanso, e teus braços é o meu descanso. Oh Deus, nós sabemos que somos amados do Senhor, e nós te agradecemos por isso, porque
porque o Senhor nos resgatou de toda maldição, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não merecíamos, não merecemos, não somos dignos, mas o Senhor assim o fez por sua graça e amor. Nos fez dignos de ser chamados filhos, nos fez herdeiros da promessa. Não nos trata mais como pecadores, mas nos trata como filhos, como justificados, porque através do seu sangue nós fomos justificados. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a não nos relacionarmos mais contigo baseado na lei, mas nós queremos viver essa graça na sua plenitude. Nós queremos nos relacionar contigo baseado no seu amor por nós. Nós queremos desfrutar da sua vida abundante. Nos ajude, Senhor. Gera fome e sede no nosso coração pela tua presença, pela tua palavra, pela sua vida. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um aqui a sua graça sendo multiplicada, fome e sede da tua palavra sendo gerada, os seus filhos andando no Espírito, desejando o Senhor, servindo o Senhor com alegria, se relacionando contigo com a motivação certa. Senhor, que o teu grande amor venha sobre eles, que a paz do Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, que a consolação e a comunhão do Espírito venha com o teu povo, que o Senhor os guarde, o impeça de tropeçarem, ó Deus, os guarde em todos os caminhos, seja com cada um deles, e que nesta semana eles possam ter experiências com o teu amor. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua família, os teus negócios. Abençoe as tuas finanças. Te dê sabedoria, discernimento, visão. É o que eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Você pode aplaudir.